Na ética dos criminosos, se é que podemos acreditar que criminosos possuam ética, uma das regras é não matar crianças. Mas, como acabei de questionar, como exigir ética de quem não respeita a vida? Você está em casos policiais e outros crimes. Um empresário em pleno crescimento, uma família unida e concisa, tanto no lar quanto no trabalho, um bom patrão para seus funcionários e pai de um menino de 8 anos, amoroso e à frente das crianças da sua idade. Hoje iremos ver o caso Ives Vata. O caso Ives Vata refere-se ao sequestro seguido de homicídio e ocultação do cadáver de Ives Yoshiaki Ota, nascido em Vila Carrão, no estado de São Paulo, no dia 2 de junho de 1989, e morto em Itaquera, também em São Paulo, 29 de agosto de 1997, aos 8 anos de idade. O sequestro almejava a aquisição de cerca de US$ 1 milhão, valor este que havia sido diminuído posteriormente para US$ 80 mil. Porém, ao ser reconhecido pela vítima como segurança da loja da família, um dos envolvidos decretou a morte de Ives. Seguidamente, na madrugada do mesmo dia, o motoboy Adelino Donizete Esteves, também conhecido como Silvio da Costa Batista, ofereceu um copo de leite com achocolatado com comprimidos de bromazepam macerados, levando Ives a adormecer. Adelino cavou um buraco no próprio quarto e, após enterrá-lo, efetuou 2 disparos no rosto da vítima. À época, com 8 anos de idade, Ives era descrito como uma criança dócil, amorosa e preocupado com os pais. Durante as investigações e a procedência de resgate do sequestro, os pais de Ives apresentaram cartas e lembranças que ele havia entregue a eles. Dentre esses presentes, incluía uma redação de título Menor Abandonado, que expressava o desejo de Ives por igualdade, respeito e amor pelos demais. Pioneiro nas lojas de 99 na região de São Paulo, durante os anos 1990, Masataka Ota, pai de Ives Ota, transformou suas lojas em preço único num período de 45 dias. Paulo de Tarso Dantas, segurança da loja da família, acreditava que as finanças de Masataka estavam aumentando rapidamente. Na manhã de 29 de agosto, Masataka e sua esposa Keiko Ota dirigiram-se a uma transportadora para resolver pendências dos estabelecimentos. Momentos depois, o motoboy Adelino Donizete Esteves, também conhecido como Silvio da Costa Batista, segurando um buquê de flores, toca a campainha da residência de onde Ives se encontrava junto ao seu primo e a babá, e pergunta sobre Margarete, sobrinha de Masataka. Carregando uma caixa que não passaria pelo portão, a babá abre o portão e Adelino adentra a residência. Seguidamente age como se estivesse a assaltar o local e questiona a existência de um cofre. Negando seu questionamento, Adelino tranca o primo de Ives e a babá e leva-o durante a fuga. Chegando em casa, por volta das 17h15 aproximadamente, Keiko percebe o conglomerado de policiais ao redor de sua residência e acredita que esteja ocorrendo algum tipo de problema com algum de seus vizinhos. Vanessa, outra filha do casal, informa a mãe que Ives havia sido sequestrado. No mesmo dia, a família se dirigiu à delegacia e o distrito da área acionou a divisão
Antissequestro de São Paulo. Com imediação, foram enviadas equipes do delegado Marcos Carneiro para averiguar o ocorrido, além do contato efetuado com a perícia acerca de um sequestro que, até então, não havia muitas informações. O primeiro pedido do resgate ocorreu no dia seguinte, no sábado, 30 de agosto de 1997, pedindo um valor em torno de $1 milhão. Em 3 dias, os sequestradores ligaram novamente e, neste momento, os investigadores e a perícia efetuaram um plano para garantir a prova de vida de Ives. As perguntas direcionadas aos sequestradores não eram respondidas corretamente, apesar de desviadas com afirmações apropriadas sobre eventos que apenas a família tinha conhecimento. Constata-se, então, que Ives já estava morto desde o primeiro pedido de resgate. Após a primeira ligação, é requerida uma diligência para identificar a origem das chamadas. Na casa de Ives, os policiais conseguem angariar números de uma localidade específica que remonta à região de Vila Guarani, em São Paulo. Sequencialmente, os policiais identificam o orelhão em específico e dirigem-se ao local. Encontram, portanto, Adelino, o motoboy responsável pelo sequestro, que tenta reagir. Porém, ao verificar que sua ação seria contraproducente, desiste de entrar num embate com a polícia. Logo depois da captura do primeiro suspeito, os investigadores passam a recolher informações dos demais. Na delegacia, Adelino, que já tinha passagens por roubo e outros crimes, decidiu colaborar com as investigações. Informou que havia realizado o rapto de Ives, mas não sabia onde ele se encontrava e que havia entregado a Paulo de Tarso, policial que trabalhava como segurança na loja de Mazataca. Com Adelino negando a participação no crime, a polícia requisitou o reconhecimento facial a ser feito pela babá. O retrato falado era fidedigno ao que se suspeitava e, por fim, a participação do motoboy foi confirmada. As diligências seguintes focavam em Paulo de Tarso e, numa dos recolhimentos de depoimento, demonstrou comportamento incongruente e sudorose excessiva, mencionando ainda a existência de um álibi ao invés de qualquer outro mecanismo de negação de participação no crime. Com a captura dos 2 suspeitos, as equipes policiais foram direcionadas às residências de Adelino e Paulo. Numa primeira tentativa de busca na casa de Adelino, nada foi encontrado. O mesmo ocorreu na casa de Paulo, sem qualquer evidência da passagem de Ives pelo local. Continuamente, numa nova busca feita na casa de Adelino, os policiais encontraram uma alteração recente no piso embaixo do berço de sua sobrinha. Após examinar o piso, este se rompeu com facilidade devido à liberação de gases durante a putrefação do corpo, que já se encontrava ali há mais de 10 dias, apesar da presença de cal para inexistência de odor. O corpo de bombeiros efetuou uma escavação e, no primeiro momento, identificou parte do corpo de Ives, apurando que se tratava de fato de Ives. Após a sedação, Adelino levou à cova e, com o corpo distendido em decúbito dorsal, efetuou 2 disparos que apresentavam região de entrada e saída, esfumaçamento pífio na região nasal, remontando a entrada e saída na região occipital. Para constatar que o homicídio havia ocorrido no local, os peritos peneiraram a terra encontrada na cova e encontraram o projétil de 9 milímetros, modelo este que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Em junho de 1998, José Luiz de Carvalho, juiz da 17ª Vara Criminal de São Paulo, condenou o motoboy e os 2 policiais envolvidos no crime. Na sentença, o juiz considerou que Paulo de Tarso Dantas, um dos policiais envolvidos, foi o condutor do sequestro. O motoboy, portanto,
encarregou-se de realizar o rapto de Ives para o cativeiro. Paulo de Tarso Dantas e Sérgio Eduardo Pereira de Souza receberam condenação de 43 anos, 2 meses de prisão por sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O motoboy Adelino Donizete Esteves foi condenado a 45 anos e 6 meses por sequestro, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica e falsa identidade. Em abril de 1999, o Tribunal de Justiça reduziu a pena de Sérgio Eduardo Pereira para 35 anos e 1 mês de prisão, sob o entendimento de que a participação do ex-policial era menos grave, embora soubesse do plano acordado. Desde outubro de 2005, os criminosos cumprem as penas em regime semiaberto. Em função da brutalidade do crime e o homicídio de uma criança, o crime teve repercussão nacional. Em setembro de 1997, os pais de Ives, Masataka Ota e Keiko Ota, fundaram o Movimento da Paz e Justiça Ives Ota, uma organização não governamental cujo objetivo é a promoção de paz. Em 10 de outubro de 1999, foi inaugurada a Praça Ives Ota, na Vila Carrão, local onde Ives foi sequestrado. Em agosto de 2017, foi inaugurado o Parque Ives Ota, no Jardim Morumbi, próximo à região de Ibiúna. Os pais de Ives Ota garantem que a filha Isis é a reencarnação do menino assassinado. Masataka Ota e Keiko Ota, pais de Ives, souberam que teriam um outro filho 4 meses depois do assassinato do menino. Nasceu então Isis. Os pais contam histórias impressionantes e falam da menina durante a infância, que ela dizia coisas, falava determinadas palavras que só o próprio Ives Ota sabia. Segundo Masataka, até o médium Chico Xavier teria confirmado isso. Márcia Fernandes conta que atendeu o casal e também acredita nessa hipótese. Isis garante que hoje em dia não se incomoda com isso, mas admite que já estranhou. Abre aspas. Eu não acreditava muito, porque eu não entendia muito dessas coisas. Eu não queria ser o Ives, mas também, com as coisas que eu falava, eu comecei a acreditar também, porque é muito estranho uma criança falar essas coisas. Fecha aspas. Ives Ota, 8 anos, morreu por ter reconhecido o algoz, um dos seguranças de seu pai. Passados tantos anos da tragédia, Masataka perdoou os assassinos e ajuda outros pais de filhos mortos a fazerem o mesmo, além de dar palestras em escolas e presídios, falando sobre o poder do perdão. A justiça também já perdoou. Condenado a 45 anos de reclusão, o mentor do crime está livre e atualmente cursa direito. Segundo Masataka, ele diz o seguinte, que poderiam ter avisado pelo menos a família dele, mas acredita que o rapaz, o mandante de tudo, se arrependeu do que fez. A religião foi um dos fatores que mais colaboraram para que o pai superasse. Chegou a estar frente a frente com um homem que matou seu filho. Em vez de ofender ou ameaçar, disse que estava lá para pedir perdão e afirmou que sabia que o infrator tinha uma filha, mas o desejo era de que a menina vivesse por muitos anos, se casasse e fosse feliz, coisa que o filho dele não pôde fazer. Agora, Masataka Ota vive em razão de perpetuar o nome de Ives como sinônimo de paz e esperança. Para isso, colhe assinaturas para que o dia 30 de agosto, data da morte do filho, seja lembrado como o Dia Nacional do Perdão. Segundo ele, é uma forma de fazer com que as pessoas se lembrem da importância de recomeçar suas vidas.
A superação da história de Masataka Ota e da mulher Keiko Ota está em buscar o lado positivo da situação. Para eles, o garoto tinha uma missão e o seu legado continua por meio do Instituto Ives Ota. Éramos muito materialistas, o Ives mudou a nossa vida e isso não tem preço, disse o pai. A família é católica, mas acredita em vida após a morte e na reverência aos antepassados, costumes das religiões orientais, tanto que o casal crê que o Ives tenha reencarnado na segunda filha do casal, Isis Ota, que nasceu 2 anos após a morte do menino. Uma vez a minha filha disse assim: ladrão queria pegar dinheiro do papai, mas levou o Ives, né? E o papai veio me pegar no céu. Depois de um recado importante que vocês irão assistir agora, recomendo que assistam até o final, irei analisar esse crime. Se você gosta da proposta do nosso canal, quer receber um conteúdo exclusivo feito para apoiadores, escolha na descrição do vídeo a sua opção de se tornar nosso mecenas. Casos policiais e outros crimes com Luiz César Rangel. Em um país em que o sucesso é ofensa pessoal, crescer é perigoso. O pai de Ives já quase se entregou ao alcoolismo por sentimento de culpa. Se sentiu culpado por ter ganhado dinheiro. Se sentiu culpado por ter enriquecido. Arranjou forças na fé e na religiosidade para superar sua perda. Mas, infelizmente, nem todos conseguem atingir esse grau de superação e resiliência. Então, tome cuidado. Você poderá sofrer uma punição por ter crescido, por ganhar dinheiro. Afinal, existem pessoas más, mesquinhas e que não entendem que, em um país como o Brasil, nem todos crescem desonestamente. É difícil enriquecer trabalhando em nosso país, mas não é impossível. Nem todos conseguem, mas, se você conseguir, não demonstre. Afinal, você não sabe quem está próximo e o que essa pessoa poderia ser capaz para ter o que te pertence. Nem sempre o mal está somente na inveja. Às vezes ele se materializa e pode te afetar onde mais te dói, afetando o seu coração, a sua alma. Como? Fazendo mal a quem você mais ama. Meu nome é Luiz César Rangel. Você está em Casos Policiais e Outros Crimes. E eu te encontro no próximo crime.